Bom, chegamos então propriamente às vacinas, né? Então, a vacina da Covid-19, né, em termos gerais, ela utiliza basicamente a tecnologia do DNA recombinante, as plataformas genéticas, né, que foi descoberta desde 1970. Então, nada mais é do que o isolamento do RNA viral, né? Ocorre então uma transformação através da transcriptase reversa para multiplicação de cópias do cDNA. Através dos procedimentos de clonagem, né, onde os genes de interesse são cortados utilizando tesouras genéticas, que são as enzimas de restrição, endonucleases, que vão fazer, então, a inserção através da DNA ligase, inserindo nesse vetor plasmidial o gene de interesse, pode ser, então, uma bactéria, né, uma bactéria E. coli. Vai ocorrer, então, a transformação em células competentes, desses plasmídeos, para a produção de vacinas, sejam eles vetores de DNA ou de RNA mensageiro purificado ou de genes virais. Próximo. Bom, então, existem diferentes plataformas vacinais. A primeira plataforma que se tem notícia utilizam, então, vírus inativados e vírus atenuados, chama-se, então, são as vacinas de primeira geração. As vacinas de segunda geração utilizam as plataformas de vetores virais replicáveis e não replicáveis, e também as subunidades proteicas e partículas subvirais, que são as vírus-like particles. Então, isso corresponde às vacinas de segunda geração. E a outra plataforma que se tem notícia são as vacinas de terceira geração, onde utilizam o ácido nucleico, que são as vacinas de DNA e RNA. Então, como, por exemplo, nós podemos citar as vacinas de hepatite B, com uma vacina recombinante utilizando subunidades proteicas, com uma vacina de segunda geração. As vacinas utilizando as partículas subvirais, VLP, são as vacinas de papilomavírus. E vacinas, então, inativadas como poliovírus. Próximo, por favor. Bom, ainda continuando a falar sobre as principais vacinas que já encontram-se disponíveis no mercado, nós temos, então, a vacina da dengue, uma vacina atenuada quimérica, a vacina do influenza, que pode ser tanto inativada quanto atenuada, e as vacinas de sarampo, cachumba, rubéola, né? A cepa da cachumba é uma das cepas mais aperfeiçoadas atualmente no mundo. Ela utiliza a cepa HIT 4385, né? E, inclusive, veio posteriormente a inserção da cepa da varíola para a confecção, então, da vacina tetravalente. Próximo, por favor. E como é que ocorre o desenvolvimento das vacinas? Então, há toda uma etapa, um processamento biotecnológico antes do desenvolvimento das vacinas, antes das etapas pré-clínicas. Nós temos, então, um banco de células master, né, que é o banco de célula-mãe, onde tem alíquotas dos clones que são preservados em nitrogênios líquidos e utilizando, então, crioprotetores da MSO, propileno glicol. E são utilizados, então, alíquotas do banco de células de trabalho. Esses bancos de células de trabalho, elas são expandidas em pequena escala, são expandidas, então, em frascos ou, então, de bolsas descartáveis, utilizando shakers, né, sob agitação. Posteriormente, ocorre a expansão para uma maior escala, então, são utilizados bioreatores de 2.000 a 20.000 litros, para fazer a produção, então, do meu ingrediente farmacêutico ativo, ou seja, a partir da identificação do meu antígeno, né, com a produção em alta escala, é possível, então, a coleta desse antígeno e a purificação desse produto. Ocorre, então, as etapas de purificação através de etapas cromatográficas, sejam de cromatografia por tamanho ou por hidrofobicidade ou troca iônica. Esse ingrediente farmacêutico ativo, ele é coletado para, então, processamento. Então, após a purificação, aí que passa para essa etapa de pré-clínico, lá onde são inoculados nos animais de laboratório, né, como os camundongos ou os primatas. Então, atualmente, existem mais de 130 vacinas que estão na fase pré-clínica, avançando, então, para a fase clínica, para avaliar, então, toda uma segurança da dosagem, da resposta imunológica, né? Inicia-se com poucos voluntários, né?
Avançando, então, para a etapa 2, para a fase 2, onde vão ser realizadas, então, vão ser investigadas a imunogenicidade com relação à produção de anticorpos em diferentes grupos, né, já são centenas de pessoas, até alcançar a fase 3, para realmente verificar a segurança e eficácia com milhares de pessoas, né, que é um teste randomizado, duplo cego, né, onde não se sabe quais são os grupos que vão receber o imunizante e qual vai ser o grupo controle que vai receber o placebo, para que não haja nenhum tipo de conflito de interesse entre os médicos e a indústria farmacêutica. Após essas 3 etapas, então, ocorre o registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, posteriormente, a aplicação da vacinação em massa, que seria a fase clínica 4. Próximo, por favor. Bom, então, atualmente, as vacinas que estão disponíveis em desenvolvimento existem na plataforma de vacina da primeira geração, existe o Instituto de Biotecnológico de Wuhan, com a vacina de Beijing, a vacina da Sinovac, que é a vacina utilizando, então, o adjuvante do alumínio, a vacina chinesa, o Instituto Medical Biology, e a vacina de Wuhan, também inativada. Então, atualmente, existem cerca de 4 vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, atualmente, no ensaio clínico da fase 3. A primeira foi aprovada no dia 2 de junho pela companhia AstraZeneca, né, no Reino Unido, onde se estabeleceu-se, então, uma parceria com o Biomanguinhos para a produção, então, de lotes, a partir do momento que fosse, então, realizada a eficácia dessa vacina. No dia 3 de julho foi aprovada a vacina da Sinovac, vacina produzida pela China, onde estabeleceu-se, então, a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, para a produção de lotes. E no dia 21 de julho, a vacina da BioNTech Life pela Pfizer, né, pela Alemanha e Estados Unidos, foi aprovado para os ensaios clínicos de fase 3 no Brasil. E, recentemente, agora no dia 18 de agosto, a vacina Johnson & Johnson dos Estados Unidos foi também aprovada utilizando um adenovírus. Próximo. Bom, outras vacinas que estão em desenvolvimento contra o SARS-CoV-2 são as vacinas de segunda geração dos vetores não replicantes, né? Por que não replicantes? Porque eles utilizam, então, os genes E1 e E2, eles são inibidos, eles são inativados, então daí os vetores não serem replicantes. Então, nós temos a vacina da empresa CanSino, né, do Instituto Biotecnológico de Beijing, onde ele utiliza, então, o adenovírus tipo 5, a vacina de Oxford, da AstraZeneca, então, utiliza o adenovírus de chimpanzé modificado, com vetor também viral não replicante, e a vacina Novavax, né, utilizando, então, a glicoproteína spike e um adjuvante. Então, com a subunidade proteica. Então, acredita-se que essa nanotecnologia da vacina Novavax, a proteína S do vírus, ela demonstrou uma segurança e poucos efeitos adversos em comparação com as outras vacinas até o momento. Ela foi administrada 2 vezes, com um intervalo de 14 dias entre as doses. E esses resultados apresentaram, então, anticorpos neutralizantes, foram os mais encorajadores até o momento, com títulos muito altos, que os gerados pelas outras vacinas que apresentaram doses mais baixas. Então, nós estamos aí com potencial vacina em destaque, a Novavax, fazendo, então, destaque para a subunidade proteica, utilizando uma nova nanotecnologia. Próximo, por favor. E nós temos, então, atualmente, que foi descrita a vacina da Rússia pelo Instituto de Pesquisa Gamaleya. É muito interessante a plataforma genética que a Rússia utiliza, porque ela faz, então, a confecção genética utilizando 2 vetores de adenovírus. Então, na primeira vacinação, ela utiliza o adenovírus do tipo 26, com a inserção da glicoproteína spike, e cerca de 21 dias após, ela faz uma segunda vacinação, utilizando, então, o adenovírus do tipo 5. E ela justamente consegue, então, burlar o sistema do escape viral, burlar todas as estratégias, no sentido em que são necessárias, geralmente, 2 doses
né? As vacinas anteriores que utilizam o adenovírus não replicável, como adenovírus tipo 5, adenovírus 26 individuais, são apenas uma única dose. A vacina russa utiliza os dois vetores, o adenovírus 26 e o adenovírus 5. Por quê? Porque é possível que o vírus ele não consegue, os anticorpos neutralizantes eles acabam reconhecendo não só a glicoproteína spike, mas também eles reconhecem o próprio vetor. Por isso que é necessário, numa segunda dose, você modificar o seu vetor viral. Então, a vacina russa ela já foi capaz, ela foi realmente inteligente nesse sentido, nesse ponto tecnológico, que já instituiu uma segunda dose. E ela não deu um espaço muito longo. Então, 21 dias após, ela já deu a segunda dose para dar um booster no sistema imunológico relacionado à resposta imune. Mas a gente sabe que até o momento parece que ela ultrapassou, assim, na verdade, não seguiu os passos da fase 3, tá? No sentido em que era necessário testar milhares de pessoas, no sentido de testar a eficácia e a segurança dessa vacina. Então, ela simplesmente avançou para a fase 1 e para a fase 2 dos ensaios clínicos, mas a fase 3, então, ela pulou e já foi para vacinação em massa. E agora, então, há todo um questionamento ético relacionado, então, à comunidade científica com a publicação desses dados. Próximo. Bom, e nós temos, então, as vacinas de terceira geração, que são as vacinas de DNA e RNA viral, fazendo, então, destaque para as vacinas, então, de RNA mensageiro, da Pharma e da Pfizer, e também da vacina da Moderna, nos Estados Unidos. Os resultados, então, demonstram a indução de anticorpos anti a spike, anti a glicoproteína S do coronavírus, né, com níveis detectáveis dos anticorpos neutralizantes após a segunda dose. Entretanto, observa-se os efeitos colaterais locais e sistêmicos maiores após a segunda dose, mas os autores acreditam que são efeitos colaterais aceitáveis, né, com as doses mais baixas sendo utilizadas. Próximo. Bom, então era justamente isso que eu gostaria de falar para vocês sobre as vacinas que estão em desenvolvimento, os possíveis candidatos vacinais, né? Eu gostaria então de deixar aqui a minha homenagem, né, aos profissionais de saúde com esse painel do MEC.